está aqui nessa reunião extraordinária do Executivo, com as pessoas que tinham disponibilidade para estarem presentes, por solicitação da Asplan, para fazer uma conversa prévia sobre o Plano Municipal de Saúde. Isso está pautado para a gente discutir agora para esse próximo pleno, na quinta-feira, dia 15. Então, eu até acho que tem algumas questões que surgiram acho que da nossa última reunião para cá, em especial, essa apresentação para o Conselho Municipal de Saúde da programação, que para mim pessoalmente não caiu bem, tá? Acho que ela me parece muito mais uma encerramento do que eu acreditava ser uma proposta de diálogo, mas a gente está aqui para ouvir, Então, acho que agora é com vocês, assim. Tá, eu acho que é bom porque a gente também pode explicar e contextualizar essa questão e falar um pouco sobre o que a gente pensou e o que a gente estava conversando. Zé, tem como passar daí? Aqui foi, a gente trouxe novamente como foi a construção anterior, então a gente teve um processo que envolveu a conferência municipal, 3 reuniões de comissões de gestor, oficinas com as áreas técnicas, áreas de território, sócios interlocutores, reuniões de alinhamento, do gabinete, apreciação prévia do conselho e também participe mais do apoio técnico da nossa área de informação. Pode passar. E em relação ao controle social, a gente teve 6 reuniões plenárias do Conselho, a gente fez 6 reuniões de organização da conferência, participamos das pré-conferências e também da conferência com 14 membros da Asplan, fizemos reuniões com as comissões e também com os AGPs sobre os SUS. A gente recebeu 7 materiais de análise da versão preliminar do plano, e a gente também colocou o plano em consulta pública e após a publicação a gente recebeu também alguns materiais de análise da versão final do plano. Pode passar. Bom, a gente sempre tem trazido essa figura, e essa figura tem norteado a nossa conversa sobre o plano desde o começo, da gente pensar um pouco como que a gente consegue pensar nas diretrizes, seus desdobramentos e como que isso pode ser melhor articulado. Lembrando que a gente tem esse papel de pensar na metodologia que a gente constrói para o plano e, de alguma forma, incentivar as áreas a refletir sobre os seus diagnósticos, problemas para elaboração. Então, a gente trouxe também para muitos desses atores essa figura, falando um pouco de como que a gente tem que ter essa lógica de derivação e confluência entre as nossas diretrizes, nossos objetivos e também as nossas metas. Pode passar. E aí, a gente vai, agora sim, vai entrar em alguns temas que foram trazidos por vocês e trazer a proposta que a gente queria explicitar e também tirar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado em relação aos instrumentos de gestão do SUS e ao envio que a gente fez. Então, a gente fez um outro desenho de plano, porque a gente tinha no plano anterior uma profusão de diretrizes que pouco falavam sobre o que de fato era diretriz para o plano municipal e também muitos objetivos que se repetiam com as metas. Então, a ideia foi a gente, de fato, se debruçar sobre as diretrizes, construir objetivos compartilhados entre áreas e pensar nessas metas como aquela ação que vai, de fato, fazer a gente alcançar esses objetivos. E isso teve uma questão, colocaram-se menos meta, tem a ver com menos recurso, não tem relação, tem relação com tentar ter uma maior objetividade e assertividade em relação às metas. Então, tentando ampliar as frentes de atuação, mostrar os esforços e, principalmente, colocar as diretrizes a partir daquilo que veio do controle social. Pode passar. Bom, aí só relembrando o nosso processo, Então, a gente teve o envio da versão preliminar do plano para o Conselho retornou com 3 documentos de análise, essas contribuições foram analisadas pelas áreas técnicas, essas
após a avaliação, foram incorporadas algumas sugestões, 9 metas foram alteradas com base nisso e 8 metas inalteradas com justificativa. E nessa versão preliminar, né, a gente recebeu um documento do Conselho falando, né, que o plano cobria 75% das diretrizes da Conferência Municipal. Pode passar. Da participação da sociedade civil para o Participe Mais, a gente teve 150 comentários, acerca de 81 metas, pode passar. E após esse processo, né, a gente teve 36 alterações. 2 exclusões, 2 inclusões e alterações de meta após esse processo, né, que culmina na versão que a gente entregou e que foi analisada por vocês. Pode passar. Uma outra questão importante, né, e aqui já respondendo algumas questões. O que a gente tinha no plano 22-25? Lá a gente tinha uma tentativa de ter uma representação territorial e que o próprio Conselho trazia nas suas análises que ela ficava desvinculada das metas municipais. Então, aparecia um compromisso de território que tinha o mesmo tema que uma meta municipal e às vezes isso não se conversava. A ideia foi que essas metas fossem construídas de maneira mais conjunta e a gente tem 33 metas que são territoriais, 11 que são de coordenadorias e que foram compromissos pactuados com o território. E aí teve alguns questionamentos, né? Por que a CRS-X apontou isso, sendo que também é uma necessidade na CRS-O, né? na CRS-A, B, C ou D, mas porque foram prioridades eleitas por aquele território. Então, a Centro achou que era importante ela ter uma meta específica sobre aquele tema e pactuou aquilo no seu território. Por isso, algumas diferenças entre CRS, porque é aquilo que ela levantou como prioritário. E das metas gerais, 22 vão ter monitoramento regionalizado, e isso é algo também que a gente queria conversar com vocês. Pode passar. Isso a gente falando do plano que vocês analisaram. Outro tema que é importante a gente também destacar é que a gente tem uma profusão de diferentes metas com diferentes aspectos, né? Algumas metas de processo e algumas de resultado, e, para mim, se a gente pode sintetizar, uma das principais demandas que aparecem na análise do Conselho é uma maior evidência e maior compromisso com as metas de resultado e impacto, que é totalmente pertinente. Mas muitas metas de processo, elas não é porque elas são de processos que elas são ruins em si, né? Porque, eventualmente, eu preciso mudar esse processo, implementar projeto para eu transformar a realidade. E as metas, elas são diferentes entre si e partir de um diagnóstico. Para mim, uma meta nesse sentido é, por exemplo, a meta da área da saúde da população negra, que coloca sobre começar o monitoramento dessa passagem, né? Olhando por raça-cor, da atenção primária para a atenção especializada. Você pode pensar, eu quero mudar essa realidade, mas hoje a gente não tem isso estruturado. E aí o compromisso que a área colocou para esse ciclo é estruturar essa análise. Se ela tiver sucesso, no meio desse ciclo a gente vai ter dados, inclusive, para pautar e o Conselho falar, olha, agora que vocês estão vendo que isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, a gente pensar novos caminhos. Então, construir monitoramentos não necessariamente é um retrocesso, porque a gente está construindo coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar. Pode passar. Bom, a gente teve, né, então aqui vocês sabem, vocês fizeram uma análise, fizeram a reprovação do plano apresentado em novembro e a gente foi questionar também, né, o Ministério da Saúde para entender em relação ao papel da gestão, né, e no lugar do papel da gestão, o compromisso normativo e legal é apresentar os instrumentos, né, então do lado da gestão, se a gestão não apresenta os instrumentos, ela está agindo contra as leis do SUS. Bom, vou seguir aqui. E aí eu já vou, a questão da paz, a gente colocou para o fim, mas em relação ao envio da paz, acho importante elucidar. O que a gente estava com esse documento pronto, porque as áreas técnicas tinham se debruçado a partir daquele plano elaborado. A gente encaminhou para vocês, não na perspectiva de apreciação, mas para conhecimento. O que a gente, por um outro lado, formalmente a gente tem que fazer? Eu vou me inscrevendo. Tá. A gente formalmente, né, a gente tinha um documento pronto e formalmente a gente tem os prazos legais para envio. A gente encaminhou somente para o Conselho, a gente não publicizou, entendendo que a gente
vocês tinham direito de saber que esse documento estava pronto, que ele existia e, eventualmente, analisá-lo caso vocês considerassem pertinente. Mas, por óbvio, para nós, e a gente escreveu isso no encaminhamento, está mantido a nossa conversa e, portanto, a paz que a gente imagina que será executada é a paz derivada do plano que será desse plano que a gente está aqui para discutir. Por um outro lado, existe um documento pronto, elaborado pela gestão, e é do nosso papel e do nosso compromisso enquanto Asplan também divulgá-los para vocês. Então, a gente tinha o documento pronto, a gente tem a obrigação legal com o ciclo de planejamento, mas, por óbvio, a gente entende que essa paz não é a paz que a gente espera que seja executada, a não ser que vocês pensem de outra forma. Então, nosso papel enquanto gestão é garantir que esses documentos sejam prontos. A gente pactuou com o nosso gabinete, né, que a gente estaria aqui para essa discussão e a gente espera que, de fato, a gente tenha novos instrumentos decorrentes desse processo. Pode seguir. Bom, aí ainda sobre o ciclo, né, aqui a gente está falando do ciclo como um todo, a gente tem previsto nas normativas, a gente tem a previsão legal de poder revisar as metas ao longo do ciclo de planejamento com justificativa, né? Então, a gente tem e espera que a gente enriqueça esse fluxo contínuo de discussão dos compromissos, que é também alimentado pela apreciação do Conselho e conselhos gestores. E para o ciclo que a gente fechou no passado, né, a gente teve melhoras e alterações de meta a partir desses ciclos, né? Então, a gente teve desde alterações que foram propostas a partir da análise do Conselho, algumas alterações, a gente teve na Zona Leste, a partir da articulação local, a participação dos conselheiros na formulação de ações do território, então é algo que a gente espera que aconteça. E aí, para complementar, a gente também tem como ferramenta o sistema de governança do planejamento. Nós publicamos, pode passar, em 2022, no ciclo anterior, a gente da assessoria de planejamento propôs para o gabinete que a gente olhasse para os instrumentos de planejamento a partir de uma outra perspectiva, levando esse monitoramento mais, olhando para esse monitoramento de uma maneira mais rigorosa e mais próxima, e rigorosa no sentido de aquilo fazer parte do cotidiano das áreas técnicas e também dos gestores. E aí, nesse desenho, a gente criou em 2 portarias, né? A gente cria o sistema de governança de planejamento e os grupos de planejamento regional. E a gente, nesse ciclo, tem tido essa experiência. A gente tem reuniões bimestrais com os grupos de planejamento regional. Esses atores, né, dos territórios, coordenadorias, geralmente discutem previamente com seus conselhos de território. E a gente, após conversar com territórios, áreas técnicas, apresenta para o gabinete os pontos de tomada de decisão, os pontos que foram levantados e apresentados, inclusive pelo Conselho. A gente está, nesse momento, construindo, né, a gente já tem o desenho da nossa proposta para esse ano, para esse novo ciclo, por favor, podem passar. Que é a gente, inclusive, respondendo, porque não sei quem estava aqui presente na época que a gente publicou o sistema de governança, e isso foi pauta do Conselho e foi questionado, né, inclusive questionando, né, cadê o controle social nesse processo. Então, qual o desenho que a gente está sistematizando para o nosso sistema de governança, né? A gente pensar em 2 atores que não estavam inclusos para a gente poder fortalecer esse monitoramento, que é pensar nesse rito também encontros pactuados com o Conselho, né? Pensando no ciclo que a gente tem de avaliação, e também a gente não tinha desenhado um olhar com as áreas técnicas e secretarias executivas. Então, a gente tinha reuniões que vinham de território, alinhamentos com as secretarias executivas não dentro de uma formalidade do rito, e a reunião do comitê gestor, que envolve todo o nosso gabinete, secretários executivos e gabinete. E aí a gente imagina, né, como a gente tem o nosso rito principal, o RDQA, como, né, um roteiro quadrimestral, a gente ter também uma lógica nesse sentido com controle social, em que vocês possam apreciar o RDQA, trazer insumos e a partir disso a gente também discutir com áreas técnicas e territórios para a gente também aprimorar aquilo que está sendo destacado em relação aos instrumentos de gestão do SUS. Algo que foi falado inclusive na outra reunião é que
nem sempre aquilo que está no RDQA a gente consegue debater com o conselho, porque é ali que está sendo apontado ao longo do processo aquilo que está acontecendo e que pode ser mudado, né, e repensado ao longo desse rito. E a gente poder chegar na discussão do RAG qualificado, inclusive o conselho bastante apropriado desse processo. Então, acho que isso é um preâmbulo, pode passar. E aí, qual que é a nossa proposta de trabalho, né? Então, a gente está pensando, e aqui a gente traz bem linhas gerais, porque agora é ouvir de vocês, né? Orientado a partir dos apontamentos críticos, né, expressos na resolução do Conselho, a gente entendeu que a gente tem 3 grandes frentes de trabalho. Uma voltar às áreas técnicas, secretarias executivas, para olhar algumas discrepâncias importantes entre os objetivos e as metas propostas, né, porque vocês sinalizaram discrepâncias importantes, considerando a situação de saúde da população, mas também incongruências entre essa vinculação. A gente entendeu que, apesar, vocês trazem vários apontamentos, mas tem alguns temas em saúde que são linhas condutoras e que, de fato, vocês apresentam pontos que são, vocês colocam de maneira contundente uma visão que é diametralmente oposta àquilo que foi apresentado no plano. Um ponto é a atenção primária em saúde, o papel da atenção primária, que eu acho que vocês foram bem contundentes em expressar o entendimento que vocês têm em relação a isso e a distância disso com o plano. Um outro tema, outra frente que vocês também foram bem contundentes, e aí olhando para resultados em saúde, alguns aspectos da saúde da mulher e da criança, em que vocês trouxeram que havia uma distância entre o que apresentamos como plano e a realidade de saúde da população, e que a gente teria que se aproximar mais das discussões relacionadas a resultado. Um outro tema foi saúde mental e violência. Saúde mental era um tema que vocês já trouxeram, né? E é importante reconhecer que não é um tema que vocês trazem só neste momento, mas vocês trouxeram nas análises prévias também em relação aos compromissos da gestão e aquilo que a gente expressa no plano. Então, uma distância entre a situação de saúde, o que vocês vivenciam e aquilo que está no plano. E uma outra linha condutora importante é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas eu apresento, vou falar num tema mais amplo, mas, né, algo bastante contundente, não só para a gestão de pessoas, mas desdobrando tanto para a saúde do trabalhador e também questões do trabalhador da saúde e também prioritariamente para o nosso serviço público municipal, né? A questão de pensar o nosso serviço público. Então, esse é o segundo eixo. O terceiro eixo que a gente também considerou importante, que é maior destaque na apresentação dos aspectos relacionados à equidade e às suas interseccionalidades, que nem sempre isso esteve evidente no plano, ou como na meta que a gente acha, né, que nós já consideramos que isso estava presente, talvez não tenha ficado evidente, ou do outro lado, não foi dada a devida atenção em alguns aspectos críticos. Bom, então a gente vê esse trabalho nessas 3 grandes frentes, né? Eu vou passar para frente e depois a gente pode parar nesse slide, né? Então, a programação que a gente tem, né, pensando, a gente vai ter que olhar para o plano, desse plano será necessária a atualização da PAS 26. O que a gente tem também no horizonte, e aí de novo, né, nós temos lugares distintos, nós temos esse lugar do zelo pelo ciclo legal. Então, a gente, pelo ciclo, devemos entregar formalmente a PAS 27 em abril. Então, em março, a gente já tem que estar elaborando também a 27. Então, a gente vai ter um processo de uma certa sobreposição temporal para esses diferentes instrumentos. E aqui a gente, lembrando inclusive do calendário do Conselho, né? Vocês têm 2 grandes demandas para estruturar nesse primeiro semestre, que é a eleição e também pela resolução do Conselho Nacional. Eles apontam, né, que as conferências municipais devem acontecer nesse ciclo e jogam os outros ciclos para 27. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que esse é o último, Bia. Bom, então, agradeço. Pode voltar 2, então. Então, para o outro, por favor. Então, a partir dessa proposta, a gente queria ouvir vocês, né, lembrando que essa reunião que a gente
pediu, na realidade, foi o nosso compromisso, né? Eu saí daqui em dezembro com um compromisso de apresentar, de conversar, pensar uma proposta e trazer aqui para a gente poder discutir, conversar, e por isso eu retorno para essa conversa, né? Então, que vocês tenham esses insumos para entender isso. E também, eu acho que é importante separar um pouco essas questões, né? Que é a gente reiterar que a gente está aberto, a gente está aqui, a gente, nesse ciclo 26, 29, a gente construiu metodologicamente ações que não eram previstas ou que não são obrigatórias, mas que a gente achava que era importante para ampliar a participação social. Para nós, é importante que vocês se coloquem, tragam os questionamentos e eventualmente, né, deliberem conforme vocês deliberaram, né, pela reprovação, mas isso faz parte do processo da elaboração, da discussão, do processo do SUS em geral. Então, a gente pediu a reunião, nós somos, né, chamados para participar da executiva de vocês de dezembro. Tive aqui, né, num tempo porque a gente estava em outra atividade, então me dividi para estar aqui e estar na outra atividade que eu tinha naquela mesma data. E trazemos aqui uma proposta para a gente repensar o plano que foi entregue. E agora acho que é ouvir de vocês e estamos aqui para escutá-los. Pessoa idosa não entrou aí, Fernanda? A gente pode colocar. Quem tá? Fez a inscrição? Tá, eu vou falar bem rapidinho. Eu falo porque você vou tá precisar com sair, compromisso, vou precisar tá? sair. Só para assim, ficar nítido para mim. Então, a proposta aí vocês vão reformular o Plano Municipal de Saúde. É isso? Ou eu entendi errado? Sim, reformular porque a gente tem... Mas vocês vão, então, apresentar um novo plano atualizado quando? Eu vim conversar disso com vocês, né? A gente está aqui para essa conversa. Porque eu entendi pela conversa que a gente teve em dezembro que a gente partiria de uma proposta de diálogo. Então, a gente não ia vir com uma receita pronta ou mesmo uma pactuação prévia. Porque, entendi, Fernanda, porque assim, ó, em novembro a gente já reprovou. Novembro, no começo de novembro. Teve novembro quase que o mês inteiro. Aí depois dezembro, tudo bem, tem o recesso e tal, mas você teve bastante tempo em dezembro. Aí conversamos no dia 17 de dezembro. Vocês fizeram o instrumento. Vocês sabem qual é o tempo médio que a área demoraria para dar uma devolutiva com relação a essa questão. Então, acho que minimamente era dizer assim, olha, porque, veja do ponto de vista, né? Pro conselho, vocês apresentaram o instrumento, nós avaliamos, nós reprovamos o instrumento. Quem não tem um instrumento, não somos nós, é a gestão que não tem instrumento, não é isso? Então, quem tem que ter pressa, não somos nós, vocês que têm que dizer, olha, em 30 dias eu consigo, em 15 dias eu consigo, porque aí eu acho que não dá, 3 meses não dá para esperar. 3 meses eu acho que... Eu te ouvi rapidinho. 3 meses eu acho que não dá para esperar. Eu acho que 30 dias, no pleno de fevereiro, apresentar, já com a segunda parte do outro e-mail, dá um cliquezinho aí só para voltar na outra página rapidão. Não, passa. Para frente. Aí na programação, com a PAS atualizada, 2026. Eu acho que é assim, porque nós já estamos vamos para o 3º mês com relação a essa questão da reprovação até agora. E eu acho que nenhum de nós aqui, e assim, eu falo por 10 conselheiros, e nós já dialogamos sobre isso, não vamos esperar 60 dias, 90 dias para a Secretaria apresentar um plano novo. Inclusive a Comissão de Políticas de Saúde já se reuniu de manhã, porque eu sou filho de português, então eu sou literal de vez em quando. Aí a Miriam colocou aqui assim, ó, no encaminhamento. Sim, sim. Ela escreveu assim, ó. No entanto, é fundamental para o planejamento da política de saúde do município que sigamos com a programação das ações para o próximo ciclo.
E aí eu fiquei bem literal nessa parte aqui, ó. E que o conselho continue apreciando os instrumentos de gestão. Vocês mandaram, nós já apreciamos, nós já temos uma Tudo posição. bem, pode. Então, se você disser assim, vão demorar 30 dias, é óbvio que, como conselheiro, eu posso no próximo pleno solicitar a apreciação da PAS 2026 e a gente acaba com isso. Entendeu? Porque assim, vocês tiveram tempo, e aí não é uma questão do conselho. Porque do jeito que às vezes você coloca, Fernanda, me desculpa, obviamente, que a gente não tinha obrigação de colocar, mas colocamos a participação social. Não, foi assim que você falou, tá gravado, depois você Tá. pode revisitar sua fala no vídeo. Ainda bem que estamos gravando. Ah, parece que o planejamento é benevolência da gestão, que não é uma obrigação legal que ela tem de construir isso coletivamente, de forma ascendente, a conseguir compreender toda a complexidade do sistema e fazer uma interferência positiva dentro daquele território em que ela vai desenvolver aquela ação específica. Então, quando você coloca que, olha, a gente não tinha obrigação, mas fizemos, não tinha que colocar, mas colocamos, me soa meio que benevolente, não de uma forma profissional, sabe? Do ponto de vista do planejamento, do que diz as normas operacionais básicas de planejamento, que é aquelas que orientam o trabalho de vocês. Então eu vou sair, que eu vou precisar sair, mas já deixar o compromisso do social comunitário. Se o prazo for superior a 30 dias, nós vamos seguir com os encaminhamentos que a gente já pactou anteriormente, que é reprovar a programação anual de saúde e ponto. Porque vocês tiveram 60 dias, vai para 90 dias. Acho que eu só queria que você me escutasse antes de sair. Acho que é importante, e aí eu, nesse sentido, vou retomar o compromisso que eu assumi com este conselho quando eu vim em dezembro. Eu assumi o compromisso de trazer uma proposta, porque uma das principais falas deste conselho foi: nós não nos vemos nesse plano. Nós queríamos nos ver neste plano. Então seria incoerente da minha parte trazer uma proposta totalmente fechada ou um plano feito se a conversa que a gente colocou aqui na mesa e o compromisso que eu assumi era de pensar numa estratégia em que a demanda desse conselho fosse minimamente incorporada ou incorporada da forma que ele pensou e que essa participação fosse evidente no plano. Né? A gente fez esforços metodológicos de aprimorar o processo de participação, que obviamente é inerente ao processo de planejamento, mas se a gente comparar alguns ciclos, a gente tentou avançar em algumas frentes. Isso significa que a gente deu conta da totalidade das possibilidades de participação? Obviamente não. E aí, o papel nosso é esse diálogo com o Conselho, vocês foram contundentes na apresentação, portanto, seria incoerente eu vir aqui com um plano pronto ou mesmo com uma proposição totalmente fechada. Porque eu vim aqui em dezembro e o meu compromisso foi: voltarei com uma proposta para deliberarmos juntos, considerando que este foi o pedido do Conselho. Se o Conselho quisesse só que a gente revisasse o plano a partir dessas diretrizes, a gente não teria assumido o compromisso de estar aqui de novo conversando e pactuando. Então, a gente veio com uma proposta. Vocês podem achar essa proposta, né? Vocês podem criar... Mas a gente está aceitando a proposta, desde que o prazo para a construção disso seja 30 dias. Sabe por quê, Fernanda? Porque assim, eu não sei se você vai lembrar, e hoje pela manhã, e eu vou finalizar, nós conversamos sobre isso na comissão, e todos os membros do conselho, os conselheiros que estavam lá, que são membros dessa comissão e participaram da reunião, nós ficamos com a mesma ideia. De que, veja, qual que é o principal problema do Plano Municipal de Saúde? Eu disse para você. O diagnóstico situacional versus o endereçamento. Sim, E não foi o que eu coloquei, nada do que está na análise, sim, nenhum dado foi retirado de um sistema ou buscado num banco de dados do Tabinete ou do Vigia, ou seja lá de onde for. Foram os dados apresentados no diagnóstico situacional. Perfeito, isso mesmo. Quando nós dissemos assim, olha, se vocês endereçarem minimamente, os problemas que vocês mesmos apresentaram, a gente já consegue avançar. Então você já tinha
condições de ter feito um pré-encaminhamento junto às áreas. Tá, beleza, aumentou em 80% as lesões autoprovocadas e as crianças estão se matando. Ontem a Cláudia Alonso, diretora da Divisão de Saúde Mental, falou para nós que ela sabe que existem vazios assistenciais, que falta CAPS, que as crianças estão se suicidando, que as crianças estão viciadas em bed. Não foi isso ontem na reunião? Mas qual foi o compromisso da secretaria com isso? Nada. Porque você não tem absolutamente nenhum ponto de ampliação e tal. Agora, isso você já sabe porque a gente conversou sobre isso. Entende? Então isso você já poderia ter encaminhado. E, encaminhamos isso, pelo menos o diagnóstico situacional. A área vai nos responder em tal período, nós vamos retornar aqui com X tempo. Sabe por quê, Fernanda? Porque assim, eu compreendo que do ponto de vista da legislação, vocês estejam querendo apresentar os instrumentos dentro do prazo. Mas vou dizer o que o Walter falou. Quando vocês mandaram a programação anual de saúde em cima de um plano que foi reprovado, eu considerei, para mim, foi desrespeitoso. Para mim foi desrespeitoso. Não considerei nulo, sabe por quê? Porque eu vou ler de novo o que a Miriam escreveu. Empresta aqui para mim, o papelzinho. Eu vou ler de novo o que a Miriam escreveu. Está no papel. Tudo bem, o papel pode aceitar qualquer coisa, mas... Está no encaminhamento, sim. Tá aqui, Não, o papel você pode aceitar qualquer coisa. Aqui, Ela colocou aqui, é fundamental para o planejamento das políticas de saúde do município que sigamos com a programação das ações para o próximo ciclo. E que o Conselho Municipal aprecie os instrumentos de gestão. Então, para isso, tomam paz. Foi o que as Plan disse aqui, Agora, se nós dialogamos no dia 17, se nós tínhamos um compromisso de, minimamente, você ir e voltar com uma resposta, olha, conversei lá, nós vamos conseguir fazer algumas alterações, olha, consegui lá, vamos fazer algumas coisas. Agora, apresentar um instrumento com base num plano que foi reprovado, aí depois dizer que, desconsidera esse, porque eu já estava com ele lá, eu mandei porque eu tinha que mandar, e eu não quero que seja esse, mas vai ser outro, mas também não tem um prazo para uma outra coisa. Eu falei para você, eu vou repetir de novo, Fernanda, e não é com a Fernanda. Não, eu sei, a gente está aqui Eu não acredito nos compromissos que o secretário assume sem que ele ponha no papel. Eu não acredito no que ele diz. Eu não acredito em uma palavra do que ele diz. Eu não acredito. Agora, obviamente, se você retomar lá, neste mesmo processo 6, 6018, 2025, barra 011, 2306, dígito 0, e ele subiu uma folha de informação dizendo eu me comprometo a entregar um plano municipal revisado em X período do tempo, ok. Agora, palavra por palavra, palavra o vento leva, Fernanda. E 30 dias... Não, palavra o vento leva. E a gente já... Eu não confio na gestão mais. Porque tudo que ela se compromete, ela não entrega. Nada. Se comprometeu em reformar a sala do conselho. Se comprometeu em... Entende? Então, assim, eu vou finalizar e vou precisar realmente Você sair. Tem seu compromisso. Eu vou numa consulta. E aí é óbvio que eu acredito no que o Walter, o Alex, enfim, os conselheiros que estão aqui vão deliberar e obviamente que dentro daquilo que a gente já tem dentro da nossa concepção, que vocês encaminharem, eu obviamente seguirei com vocês, né? Mas desde que a gente tenha um pouco de coerência dentro do prazo, que não dá para 60 dias, porque 60 dias é o próximo mandato. O nosso compromisso é resolver isso nesse mandato. Perfeito. Tá bom? Obrigado. A preocupação de vocês. Quem que é o próximo de São Paulo? Dá uma voltadinha, por favor, naquele slide anterior, que acho que o Paulo ia falar disso, né? Você sentiu falta dos idosos, né, Paulo? Nesse próprio alinhamento aí, a gente já observa algumas falhas, Fernanda. Então, por isso que Porque a gente nós veio. temos uma falha muito grande, né, no próprio PMS ou no plano anual, que é com relação à pessoa idosa. Né? Eu não vejo saúde da mulher, saúde da criança, mas não vejo saúde da pessoa idosa. Tá? Então já é uma falha. Mas de restante, o André me contemplou. Perfeito. Porque você não pode tirar uma coisa de um plano que foi reprovado.
E desde que você venha com uma proposta, é óbvio, o interesse nosso não é pura e simplesmente, eu reprovo o plano, porque nós não somos, sabe, tão idiotas assim. Então, vindo, a gente tem total interesse em encaminhar os instrumentos de gestão, aprovando que se siga adiante. Perfeito. Mas venha dentro de um novo contexto, não venha com o mesmo contexto anterior, que nós vamos, obviamente, reprovar novamente. Por isso que é isso, né? A gente entende que vocês tinham uma expectativa que talvez tivesse alguns pontos mais avançados, mas eu acho, pelo compromisso que eu assumi, entendi que era importante a gente pactuar. Isso que você traz, vocês talvez não tenham captado tudo, população idosa era para estar ali. É por isso que a gente veio. Se a gente só tivesse preparado um novo plano e entregasse, talvez a gente não tivesse feito a lição de casa que vocês estão pontuando. Exato. Então, por isso que a gente está aqui e não trouxe uma coisa pronta, porque a gente quer, em diálogo, olhar para isso. É inadmissível vocês fazerem uma consulta pública, me permita dizer isso, consultaram sem passar pelo conselho, né? E vieram as propostas da base, né? 75% não foi absorvida, ou 95%, se não me falha a memória. Então, isso tudo, sabe, tem que estar bem caracterizado, que a demanda quem faz é a gente aqui, né? Perfeito. Aprova as demandas. Obrigada, seu Paulo. Volta. Fernanda, a gente está, acho, numa relação ruim, e eu acho que isso vem da relação que o próprio Conselho tem com a gestão. Né? E eu entendi, já, né, aparentemente veio uma orientação do próprio Ministério para a apresentação da programação, mas isso para mim é vocês jogarem contra vocês mesmos. Porque, né, espero que vocês consigam entender o que está acontecendo. Sim, claro. A gente está questionando esse plano que não é adequado para a gente. Né? E daí a gente é surpreendido com... E assim, eu não tenho dúvida de que ele já não estivesse pronto. Até por metodologia de trabalho de vocês. Assim como entendo que vai adiantar, só que se a gente está tentando, né, ter uma construção, o mínimo que deveria ter acontecido, esse documento ter segurado até, sei lá, por exemplo, essa conversa, por exemplo. Isso não aconteceu. Em dezembro do ano passado, a gente já foi apresentado ao Conselho. A gente fica em uma situação que, assim, de verdade, eu já falei milhões de vezes, eu quero muito um plano aprovado. Porque, para mim, Walter, não existe pensar em saúde no município de São Paulo sem ter um plano aprovado. Né? Eu não consigo pactuar, porque, assim, o que eu vou olhar, o que eu vou fiscalizar, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um plano. Só que, para isso, eu preciso ter minimamente alinhado, né, algumas coisas. E a gente está vindo de uma relação que é muito difícil com a gestão, onde os compromissos não são cumpridos. E eu acho que essa ação de vocês foi, assim, é isso, né? Minou algo que já não está bom. A gente está em uma relação que não está sendo boa. Acho que não está sendo... Porque às vezes ela né, acho que é isso. Ela está sendo... Ela tem riscos dessas relações humanas que estão mexidas por mágoas e coisas que estão saindo. Eu vou ser honesto, como você, eu acho que algumas colocações eu tenho certeza que não é a intenção, mas às vezes parece que é tipo uma ameaça velada, sabe? Tipo assim, olha, a gente tentou fazer inclusão. Se vocês não quiserem, daqui pra frente eu vou voltar a ser como era. E eu duvido muito, eu duvido pessoalmente que seja essa a intenção da comunicação, mas eu vou dizer que ouvindo sempre, tudo chega como parecendo uma ameaça. Eu estou colocando isso para pontuar uma questão que eu acho que espero que possa ajudar dessa relação que está sendo conflituosa. E eu peço desculpas se às vezes eu me excedo. Eu tento não me exceder em diálogo com vocês, porque eu não acho que... eu confesso desculpa, eu já tive, mas eu não lembro do seu nome. Paula. Não acho que é pessoal com vocês. Assim. Eu acho que a gente precisa fechar uma data. Acho que talvez para vocês 30 dias seja pouco, mas eu vou dizer, para o conselho já é muito. Tá? Não, eu acho que 30 dias é muito. E eu vou dizer o porquê. Como coordenador do conselho, eu tenho um objetivo bem claro. E vou ser bem transparente. Eu não posso deixar que essa gestão se encerre sem que a gente tenha uma decisão definitiva sobre o plano municipal.
desculpa eu me isso. intrometer, mas aí para eu entender, assim, você pensando na questão do 30 dias, então, considerando, porque em 30 dias, pensar que provavelmente esse plano chegaria para vocês muito próximo do pleno de fevereiro. Isso seria adequado? Não tem importância. Não tem importância? Não tem importância. Porque assim, vamos ser bem transparentes. Tá. Assim, vou ser bem transparente para finalizar. Vou ser transparente sobre o que eu imagino, porque eu já falei isso para todo mundo. Tá. Porque eu não gosto de jogo, gente. Tá? O que eu espero que vocês façam? Vocês vão pegar o plano que vocês têm. Vão pegar. E eu sei que essa é a parte difícil. Fazer, sei lá, a gestão entender que o que a sociedade civil quer. E muito, o que eu vou falar aqui eu já falei inclusive para o Zamar, na única reunião que a gente teve com ele. Eu quero que vocês peguem esses pontos, dessas áreas, incluindo pessoa idosa, eu estou satisfeito com pessoas, incluindo pessoas idosas ali. No mínimo, que isso seja incluído no plano que existe. Sem que isso aconteça, não adianta nem voltar. Se vocês não conseguirem fazer isso, é mais fácil, para mim, vocês digam assim, olha, a gente não vai fazer um plano novo. E embora eu ache surreal São Paulo não ter um plano, eu prefiro que não tenha um plano e a gente lide com essa bomba. A gente tenha 4 anos de programação reprovada, porque se o plano é reprovado, as programações vão ser reprovadas, né? Porque, olha só, tem uma coisa, eu sei a gente entende que está lá não significa que vai acontecer. Só que é isso que eu espero que vocês entendam do nosso lado. O compromisso esteja lá. O controle social está esperando, no mínimo, um compromisso da gestão. Dizer, olha, está aqui, a gente vai fazer. Porque eu sei que, encerrando um ciclo de 4 anos, vocês podem, não vocês, mas a gestão pode fazer assim, olha, isso não foi feito por isso, isso não foi feito por isso, isso não foi feito por isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, nossa, não gostei, né? Mas assumir, de fato, o compromisso público. Me permita, Paulo, Claro, na sua eu fala, sei. me permita na sua fala, mesmo porque em março também vocês vão ter que apresentar o PAS 2027, se não me falha a memória, não é isso? Então aí vai ter tempo de se acrescentar outros pontos críticos no PAS 2027. O que nós temos que satisfazer é aquilo que as regiões solicitaram. É mínimo isso que nós temos que ter em mão, senão de fato não vai ter como aprovar. Posso só fazer uma colocação? Júlio, como que está de inscrição? Tem a Fátima, Selene, tem mais alguém? Eu vou só comentar para o Walter, assim, isso que você trouxe da relação, acho que a gente se sente, o sentimento mal parado fica de ambos os lados, né? Eu acho que, e de fato a gente vivencia, né, aí uma relação, o Conselho e a Asplan, a gente vivencia essa tensão que o Conselho tem com a gestão, inclusive porque a gente tem estado muito presente, né? Então, para nós, a gente acaba virando também esse anteparo dessas outras demandas e questões que vocês trazem, que são legítimas, é papel do Conselho, né? Isso a gente tem discutido muito na Asplan, e eu reitero isso, né? Vocês, como conselheiro, têm a legitimidade de fazer qualquer tipo de apontamento e deliberar sobre o que vocês entenderem ser a deliberação. Mas a gente também tem esse papel da gestão de zelar pelo ciclo e, de fato, entendo também quando, né, assim como isso para vocês foi ofensivo, e eu consigo compreender, né, porque parece que fica uma conversa meio associada, meio esquizo, né, veio aqui falar uma coisa, depois me taca essa bomba, né, na percepção de vocês. Nós também temos esse compromisso porque, do outro lado, é da gente garantir, a gente tem esse lado nosso que é a garantia do normativo. O normativo é o mais importante quando a gente pensa em planejamento? Talvez não seja, mas ele é necessário. Então, escutá-los aqui, a gente veio para... É bom, eu acho que algumas falas que vocês trazem orienta bem a nossa atuação, né? E acho que aí também a gente vai ter que alinhar o gabinete para fazer essas pactuações disso que vocês estão nomeando, né? E inclusive formalmente, né? Então, assim, de ter, por exemplo, do processo C apresentar o compromisso do prazo, né? Então, pensar que um prazo tem que ser célere, né? O André Anselmo foi categórico em 30, mas eu estou entendendo que, assim, não dá para ser 60, não dá para participar, que a gente acha que é 35, mas eu estou entendendo que é um prazo curto, porque vocês têm, e a gente... Dentro do que cada área puder apresentar. A gente sabe que tem áreas, eu já fui, né, pela assistência farmacêutica,
Eu sei que tem áreas que dependem uma de outras questões. Aham. Então pode ter um pouco de dificuldade. Mas tem área que já está meio que acertada Não, e já conseguiria apresentar. E Tá. rever o plano. Não, e e eu acho que apresentar, eu peguei o recado. Assim. Eu vou só interromper aqui, desculpa, assim, eu sei que eu não sou secretário, né, mas... Eu também não sou. Eu vou colocar uma coisa assim, né? Eu acho que a gente está dentro de uma situação extremamente atípica, tá? E vamos ser bem honestos, assim, ter um plano reprovado não é algo típico. E o sistema não é feito para ter um plano reprovado. Para todos os atores que fazem parte Ele não é do sistema. feito para isso, porque é isso, assim, ó. Tanto é que eu falo, eu não consigo imaginar o que vai acontecer se a gente não tiver um plano aprovado. Eu estou sendo bem honesto, porque eu não tenho ideia, porque não sei como é que vai funcionar. Porque a gente não tem meta, a gente não tem prazo, vai fazer o quê? Até assim, eu até diria, eu acho que a própria gestão se expõe porque ela não tem subsídio para justificar uma ação feita em saúde, porque ela vai justificar no quê? Né? O sistema é feito para ter um plano aprovado. Então, para mim, a secretaria hoje deveria estar assim, parada. Dizendo assim, olha, a gente tem uma situação de alerta. E não é porque o conselho é chato, eu não gosto de usar marco, ou é isso. Né? Porque a gente precisa fazer com que esse plano aconteça. Então, essa cobrança, eu sei que 30 dias, né, para o Estado, para a máquina, é algo assim, surreal. Só que a gente está numa situação em que chegou, eu não vou dizer, eu acho que 45 dias já é muito, porque é isso. A gente está fazendo tem que fazer, é nosso processo eleitoral, a gente tem que conduzir uma conferência, a gente precisa encerrar isso para poder seguir adiante. Então não tem como seguir isso por meses. Né? Então, eu sei que esse prazo é esguio, eu sei que as áreas vão ficar extenuadas, mas para mim, a secretaria deveria estar numa situação assim, ó, de parar. Tudo vai parar, e não porque... E assim, olha, isso parou, é um sistema de alerta, a gente precisa produzir esse plano, né, entender. Porque o que a gente está pedindo é o mínimo, de verdade. Se eu, assim, né, não sei se eu fosse realmente secretário o que eu ia pensar, mas se me falasse, olha, pega e coloca minimamente essas coisas que são tão mínimas. Não estou atrelado a cumprimento, mas é algo que eu quero colocar lá. Né? Se isso não consigo fazer, gente, o SUS não funciona. Né? Então, por isso que eu falei, eu acho que vocês estão pautados para estarem no pleno quinta-feira. Porque é o pleno que decide sobre todas as questões, não o executivo. Né? Eu espero que possa, embora seja curto prazo, que a gestão da secretaria possa entender, olha, a gente precisa dessas definições, né? Desse prazo pactuado, a gente precisa desses compromissos, especialmente no momento em que, sim, a relação do conselho está gasta, especialmente porque esses acordos não são cumpridos. Pleno de fevereiro é dia 6. Pleno é Não, 13. Dia 13. A reunião da executiva É dia é 6. dia 6. Tá. Dia 6 de fevereiro. Eu acho que até lá dá para vocês elaborarem, mas eu sugeriria, né, que qualquer problema que a Asplan tivesse, entrasse em contato com a executiva. Né? Entrasse, Walter, na pessoa do Walter, da Érica, são a coordenação, chama para conversar, para que a gente possa ir dialogando nesse espaço de tempo. Tá bom. Tá? Para chegar no dia 6 bem redondinho, né? Da executiva, e no pleno, né, a gente bater o martelo. Eu acredito que é a melhor maneira de se conduzir isso. Desculpa, gente, por atropelar demais vocês, tá? Eu faço minhas palavras, todo mundo aqui já foi dito, mas tem uma coisa também que me chamou a atenção dentro do que faltou, que foi tirado, né? Não foi incluído, que foi a reforma das unidades. Vai ficar 4 anos sem reformar nenhum equipamento Não tá para você não. da saúde de CAPES que estavam no plano anterior e que retiraram e que não voltou, não está dentro desse plano. Não, eles não terminaram e também não entraram no ciclo subsequente. É também isso, né? Isso, As diretrizes são claras. A gente tem um prazo mais exíguo, porque vocês têm uma sequência do calendário que a gente também estava preocupado, que é conferência, eleição, uma diretriz máxima é a inclusão desses pontos críticos que vocês já discutiram. A área da saúde do idoso, que não estava nessa lista, também é central. E acho que a Fátima traz questões importantes, que é o pregresso, né? Tem coisa que ficou e sumiu. subiu, claro.
Não, eu acho que, primeiro, se posicionando como conselho, acho que o diálogo ele é fundamental. E a amostra da recusa do plano é que esse conselho ele tem dialogado muito. As pessoas hoje se conversam, se falam, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, que montou, né? Que montou o Alex com o Walter, o professor Beninelli, e montaram uma panela, vamos colocar assim. Não é. Acho que as pessoas começaram a enxergar que através do diálogo e se juntando, porque assim, eu represento centrais sindicais. Então eu sou cobrado. Não o Alex está aqui, eu tenho que representar um grupo de pessoas, né? Algumas pessoas que estão no conselho. Assim é com a patologia, a seu Beninelli também está à frente da UMPS, né? Então as pessoas são cobradas e assim, se fosse em um outro período, eu tenho certeza absoluta que esse plano teria sido aprovado. Que as pessoas não teriam analisado ou não teriam dialogado e ele teria passado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que falta para a gestão esse diálogo juntamente com o conselho. De descer mesmo aqui e falar assim, vamos conversar, vamos dialogar, entender mais, porque a distância da gestão para o território é gigantesca. É gigantesca, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa fica atrás de uma mesa, olhando papéis, organizando, e não tem a vivência. É isso, um pouco disso. E talvez essa aproximação com o conselho, né? Eu estou finalizando aqui meu segundo mandato, não vou estar no próximo, vou estar bem próximo, assim, vou estar colado por aqui. É isso, é descer aqui e entender os anseios do território. E isso se caracterizou muito dentro da conferência, porque tinha uma metodologia na conferência, eu estava até falando com a Érica, que assim, se não fossem os conselheiros, o pessoal das planas que estava ali, assim, tinha que ser engolido pela própria conferência. Né? Não é desqualificando, porque não tem essa vivência que nós temos no território. Então a Érica salvou uma sala, eu tive uma outra sala que eu também auxiliei, e assim, salvou parte da conferência, porque senão talvez nós estaríamos aí, né, discutindo o que foi a conferência, porque não ia andar. O Alex já contou bem. A minha fala é no sentido de trazer que nós estamos lá na base. Vamos em reuniões, conversamos com as pessoas, e como foi dito, não teve nenhuma estranheza, não, teve estranheza no começo, porque foi uma coisa inédita, uma não aprovação do plano, e aí a repercussão, a gente continuou indo na base, né, porque nós somos questionados, e quando a gente explicou que a gente não conseguia enxergar os territórios, as conversas que nós tínhamos, as representações nas reuniões, os conselheiros entenderam, né? E é isso que foi muito importante para a gente, porque mostrou que nós estamos no caminho certo, né? Que a gente não está aqui reprovando por reprovar, não estamos fazendo graça, né? Como o André falou. Nós estamos aqui representando 12 milhões de pessoas, né? Então, é muita gente. Eu não estou me representando, estou representando a Fátima, não estou representando meu pai nem minha mãe. Nós estamos representando 12 milhões de pessoas. E a gente está tendo que trazer os anseios dessas 12 milhões de pessoas, né? Claro, tem regiões que precisam mais de determinadas questões, outras e outras, mas a gente está tentando, né, que todo mundo se enxergue no plano, coisa que as pessoas não estão conseguindo se enxergar. E aí foi muito importante a presença de vocês ao longo desse mandato, porque acrescentou muito. É o que eu já comentei com você, Fernanda, que se vocês estivessem mais próximos das áreas técnicas, todo esse desenvolvimento do plano e de todas as ações seria muito melhor para nós até técnicos. Eu já fui da área técnica, né? E eu sinto essa falta, porque não dá para você chegar nesse determinado dia e falar, então, hoje, vamos lá, vamos definir então qual é a diretriz aqui dessa área, qual é a proposta. Não é assim, é uma construção. Então, quanto mais próximos a gente estiver, e outra, quando tem alguma contribuição, se não está de acordo, a gestão vem e fala para a gente, olha, vocês estão querendo propor isso, mas não tem como, né? Como a gente, às vezes, nota nos relatórios quadrimestrais de prestação de contas, né, que é feito lá na Câmara. Muitas vezes, vem aqui os secretários executivos explicar, olha, isso não dá, isso dá. Nós pontuamos certas questões que são acolhidas, né, e é isso que a gente pleiteia, é participar. E por isso que o Walter falou, nós fazemos questão, até o dia 31 de julho, quando muitos de nós vamos deixar de estar aqui, né, aqui nessa mesa, nós queremos resolver. Nós estamos aqui para resolver. Dia, noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós não temos dia nem horário.
Quem está militando pelo SUS não tem dia nem horário. Acho que uma coisa que eu queria falar, assim, que acho que a fala da Erika até me mobilizou, né? Quando a gente começou a pensar nesse processo, no ano de 2024, né? Algo que a gente sempre falou assim, a gente espera que esse plano seja polifônico. Ele não pode ter só uma voz, né? Então, era essa a nossa grande diretriz metodológica. E aí é isso, a metodologia é um guia que a gente segue para tentar alcançar esse objetivo, mas claro que vai tendo 1000 atravessamentos, alguns que colocam a gente para cá, colocam a gente para lá e que fazem a gente se afastar ou se aproximar. E aí nessa polifonia, acho que vocês estão sendo bem contundentes, assim, a nossa voz não está tão presente quanto deveria. E eu concordo também, Alex, quando você traz essa perspectiva, né? Como eu falo, né, o controle social, ele né, o conselho, ele tem a sua autonomia, pela legislação do SUS ele é deliberativo, e vocês fizeram esse exercício, exerceram a autonomia e o poder deliberativo, portanto, a partir da análise de vocês reprovaram exercendo o papel do controle social. Né? Aí, eventualmente, opiniões sobre esse exercício podem ter das diversas, mas isso faz parte do arcabouço do SUS. Vocês assim o fizeram. E a gente está aqui porque, de fato, a gente acredita nesse diálogo e esse passo é um passo que ainda é para a gente dentro da construção desses instrumentos. Assim como vocês, como gestão deste conselho, têm esse compromisso, né, nós da Asplan também temos esse compromisso de que esses instrumentos se aproximem daquilo que eles nasceram para ser. Né? A gente, no ciclo anterior, nosso maior esforço foi, do 22-25, que os instrumentos de gestão do SUS saíssem de um lugar burocrático, que as áreas só vão lá, falar que sim, falar que não, nem lembra que planejou, para algo que realmente traga informação e resposta. A gente acha que a gente teve êxito nisso. E aí, quando a gente caminha para um lado, as exigências aumentam, e acho que a exigência do conselho está colocada em outro lugar, em outros momentos seria diferente. E eu entendi esse recado, a dimensão pragmática do conselho, mas aí é isso, agora a gente construir com as áreas essas possibilidades de ajuste, a gente fez um mapa disso, as áreas conhecem a resolução, mas a gente vai fazer conversas, espera direcionar as conversas com as áreas, porque inclusive para traduzir algumas dimensões disso, né? De coisas que já estavam lá e que talvez não estavam bem expressas, ou coisas que não foram colocadas como prioridade ou que para a área está subentendido. Né? Tem área que entende, não, isso eu já faço, mas precisa dizer que faz. Tem coisas que para a gente é um salto duplo carpado que vocês colocaram assim, não, mas isso é muito fácil. Um exemplo para a gente que é muito assim foi a tradução para os protocolos para população indígena. Aí vocês apresentaram, isso aí é processo de trabalho, e para a área técnica isso é um avanço que ela nunca tinha conseguido fazer. Então, inclusive, trazer esse caminho de tradução. Então, acho que o recado está claro, a gente entendeu, a gente vai fazer esse diálogo. Eu acho que também nós todos sabemos que esse diálogo, como eu falei, é polifônico, então tem a voz da gestão que acho que vocês trouxeram, naquilo que vocês concordaram, naquilo que vocês discordaram, e também essas possibilidades, inclusive, em relação às políticas. Mas eu acho que tem vários apontamentos que vocês trouxeram, que são apontamentos que são factíveis de se debruçar e de reflexão, que nem todos dizem respeito a necessariamente um gasto orçamentário, alguns de compromisso mesmo, e aqueles que têm impacto orçamentário, eles também aparecerem, seja como compromissos pregressos ou demandas da população. Acho que isso eu consigo imaginar algo nesse sentido. Então, nós do planejamento, a gente fica com essa tarefa. Eu acho que também, Paulo, pegamos esse recado, de não sumir até, durante esse processo, de manter um diálogo para que vocês também acompanhem que pé nós estamos, E aí também espero que vocês sejam pacientes, mas que a gente tente fazer esse diálogo de um mês, pelo que eu estou entendendo. Eu gostei do seu duplo carpado, mas eu espero que você tenha o triplo carpado. Aí, só um detalhe, quando a gente fala atenção básica, atenção primária à saúde, aí até a Laura aqui, lembrei, a gente destacar a questão da vigilância em saúde, Porque às vezes, como agora ela ficou no guarda-chuva da atenção primária,
Isso me preocupa bastante e é uma área que realmente ela sempre foi prioridade, principalmente desde a pandemia. A gente tem dado um destaque muito grande, então ela é a base para muitas pessoas, né? E aí você... Posso só Pode? aproveitar a fala dela? Desculpa, eu falar Não, tranquilo. umas questões. Acho que quando ela fala da vigilância, é também pensar aquilo que a gente já falou em relação a segundo aqui, então não é bem a competência, né? Eu sei que não é da SPAMA, é uma escolha de gestão, mas a gente tem áreas importantes como a vigilância, por exemplo, em que o quadro de trabalhadores não é recomposto, né? E isso não é olhado. A gente está com um concurso preso lá na Secretaria da Fazenda, e eu acho que a Secretaria tem condições de dialogar com a Secretaria da Fazenda. E a gente precisa que as unidades, né? Porque a gente não pode ter uma gestão que fique refém dessas empresas, né? Dessas OSs, e que a gente só tenha tudo terceirizado. Considerando Então, aquilo que também é de atividade, né? Vigilância Sim. tem lugar de atividade exclusiva ela do já Estado teve também. as funções enfraquecidas com essa reestruturação que a gente chama de desmonte mesmo, né? Mas como a gestão chama de reestruturação, então a gente precisa olhar para isso, porque isso vai trazer problemas para o município, né? Inclusive para a saúde de nós todos. Por isso a gente colocou mais amplo a gestão de pessoas, mas acho que você chegou, eu comentei isso, né? Que a gente entendeu entre os temas que vocês apontaram com muita centralidade, gestão de pessoas, principalmente essa dimensão do serviço público mesmo, né? Do nosso funcionalismo. Então, acho que vocês querem ver algum tipo de resposta que no plano em relação a esse problema, que é um diagnóstico que já estava posto e que também aparece na conferência. É uma realidade na Secretaria de Saúde e também em outras secretarias, né? A gente já teve, alguns anos atrás, a gente chegou, fizemos um estudo, né? Inclusive olhando para a média de idade da secretaria, as pessoas ficavam fazendo piada comigo, falando que estava chamando todo mundo de velho. Mas não é, a gente tem uma alta média de idade sim na secretaria, só é velho quem está velho. Né? Mas Então, o IA está aí, gente, para substituir o IA. Então, mas eu acho que da nossa parte a gente agradece, né, a conversa, a receptividade, né? Às vezes nem sempre a gente consegue ter um diálogo tranquilo, né? A gente fica também às vezes com certas animosidades, porque a gente, como o Walter falou, carrega situações, mas a gente, de fato, a gente tem esse compromisso e faz parte do negócio para todos nós. Faz parte para a gente lidar com isso, faz parte de vocês. Nós estamos aqui exercendo nossas funções e esperamos que, de fato, a gente consiga ter um plano melhor do que a gente entregou.